Operação Lavoura, Pecuária, Floresta cresce e chama a atenção do mundo. Organismos como a FAO, que cuida da produção de alimentos, tem até programas que incentivam a atividade. Olá, meu nome é Salete Moraes, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido na área de Sistemas de Produção Animal Sustentáveis. Na aula de hoje, vamos falar de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta aplicado para regiões semiáridas. Como atualidades pelo mundo em regiões com dificuldades climáticas, organismos como a FAO já disponibilizam conselhos e comitês para tentar resolver o problema tanto da produção de alimentos como da intensificação das mudanças climáticas em áreas com dificuldades de chuvas e altas temperaturas, tanto para a produção agrícola, quanto a produção de alimentos, quanto a produção de forragens. Um comitê é o MICA, né, que é o Mitigation of Climate Change in Agriculture, da FAO, e que vem publicar o Planejamento Nacional de Mitigação de Gases de Efeito Estufa na Agricultura. Quando falam de mitigação em gases de efeito estufa na agricultura, e isso vem de um organismo como a FAO, o organismo está mais preocupado até mesmo com as regiões mais pobres e de dificuldades mais acentuadas. Então, o combate à fome e o aumento da produção de alimentos, a minimização dos custos e a recuperação das áreas em degradação. Uma das características dos produtores de baixa aquisição é a não utilização de insumos para retorno dos nutrientes no solo. E as pesquisas, elas estão baseadas hoje no retorno desses nutrientes através de fertilização orgânica, através de fixação biológica de nitrogênio, através de condicionadores de solo, de utilização de restos agrícolas para fazer a cobertura vegetal. Então, aqui a gente mostra uma revista publicada pelo comitê da FAO para mitigação dos gases de efeito estufa na produção animal. Essa mitigação, ela leva em conta todos esses fatores que eu acabei de falar. E ainda provoca discussões, a exemplo dessas discussões travadas pelos próprios pesquisadores, com a introdução ou não de árvores e o seu benefício nos sistemas de produção sustentáveis, e o papel dos fertilizadores minerais face à introdução de esterco ou a própria presença de árvores nos sistemas de produção. Nessa discussão, é comentado sobre a adição de resíduos ou matéria orgânica por meio de esterco, que seja suficiente para retornar a fertilidade do solo perdida por falta de cobertura, por erosão laminar ou por cultivo intensivo durante vários anos. Então, a sugestão da adição de árvores no sistema de produção, ele é visto como um beneficiador para aumentar a matéria orgânica do solo, através da queda de material e de raízes, pelo percolamento das suas raízes, melhorando a fixação do nitrogênio, melhorando o nitrogênio microbiano do solo, a introdução de leguminosas arbóreas ou arbustivas para a produção de forragem e a própria fertilização nitrogenada, o microclima, que vai proporcionar conforto animal, melhorando os índices zootécnicos e, inclusive, fazendo aí a alimentação do animal. Os micronutrientes que podem ser adicionados
pela introdução do componente arbóreo e os próprios mitigadores dos efeitos climáticos, como o estoque de carbono nas áreas de introdução de componente arbóreo. Como nutrientes de solo, nós estamos pesquisando alternativas viáveis, inclusive economicamente, para a recuperação da fertilidade do solo em regiões semiáridas. Encontramos aí a fertilização nitrogenada pela fixação biológica de nitrogênio e avaliação disso com a utilização de nitrogênio mineral. Então, as nossas recomendações são de inserção de culturas que realizem fixação biológica de nitrogênio, introdução de leguminosas arbóreas como recuperador de pastagens cultivadas, inoculação de risóbios e fungos micorrízicos arbusculares associados às leguminosas e consorciadas com leguminosas consumíveis, cultivos agrícolas como o feijão, por exemplo. E para regiões semiáridas, o estudo dessas espécies, elas têm que estar condicionadas à sua resistência à falta de chuva e às altas temperaturas de regiões semiáridas. Então, o entendimento da ciclagem do nitrogênio, ele vai proporcionar entendimento na sustentabilidade, na viabilidade econômica e na eficiência de uso do nitrogênio. A viabilidade de um agroecossistema, ele avalia o monitoramento da qualidade do solo. E para isso, nós vamos ter indicadores ambientais, principalmente carbono e nitrogênio, são os principais atualmente avaliados. O estoque de matéria orgânica do solo, que é regulado pelo aporte de resíduos orgânicos e a taxa de decomposição das frações orgânicas e da própria cobertura morta. E ainda, sabemos que a substituição da vegetação nativa por sistemas agrícolas altera tanto a dinâmica do aporte desses resíduos orgânicos quanto a sua decomposição, principalmente no que tange a revolvimento do solo. Então, um estudo que vamos mostrar agora avaliou alguns sistemas agrícolas em comparação com a referência Caatinga. E vamos ver alguns resultados relativos a nitrogênio. O estudo, ele avaliou o impacto de 4 sistemas agroflorestais e de um sistema convencional sobre os teores de nitrogênio total do solo, mineral e dos compartimentos orgânicos no solo, comparativamente à condição natural, que era uma caatinga nativa, após 5 anos de uso na região semiárida. Nossos principais resultados que vemos aqui do nitrogênio no Ca aqui no quadro, significa caatinga. Então, a gente pode acompanhar que o nitrogênio total, ele é o maior dentre, ele não tem diferença para um tradicional e ele é o maior dentre os sistemas avaliados. O nitrogênio microbiano está aqui nesse quadro e ele, no perfil 6 a 12 centímetros, ele se encontra superior a todos os outros sistemas agrícolas praticados, mesmo o silvopastoril. Então, a gente observa que o próprio revolvimento ou utilização do solo faz com que, no perfil de 6 a 12, o nitrogênio microbiano, ele fica compacto, ele fica intacto e ele propicia trocas e disponibilidade desse nitrogênio para as plantas que vão utilizar. Já no cultivo convencional,
nós vemos aqui, no perfil 6 a 12, uma baixa concentração de nitrogênio microbiano. Provavelmente esses micro-organismos eles foram expostos à temperatura, ao próprio revolvimento, à falta de substrato, e daí ele tem uma concentração um pouco mais baixa. Tanto o cultivo convencional como um cultivo tradicional de 1998, como mostrado aqui nesse quadro. Já o agrosilvopastoril, ele tem... ele empata nos perfis 0 a 6 e no perfil de 6 a 12. No agrosilvopastoril. No silvopastoril, a gente encontra grande quantidade de nitrogênio, talvez pela presença dos animais, a própria incorporação do esterco, deixando tanto fósforo quanto nitrogênio, e um valor acima do convencional para o perfil 6 a 12, de nitrogênio microbiano. Outra alternativa são os condicionadores de solo. Nós estamos pesquisando o biochar, que seria um carvão vegetal, que é aquecido até uma pré-combustão, ele não tem combustão completa, ele não vai até cinzas, e a utilização desse carvão como capacitar a retenção de umidade do solo em regiões semiáridas, o que é um problema pela sua elevada temperatura, a evapotranspiração observada na caracterização anteriormente mostrada. Então, segundo esse gráfico, a gente observa que o aumento da introdução de doses de carvão aumenta também a capacidade de retenção de umidade no solo. Então, é uma avaliação que permite a gente experimentar o carvão vegetal como um condicionador de solo para áreas de cultivos agrícolas ou até áreas de recuperação de pastagens degradadas. As avaliações, elas se concentram em espécies já praticadas no semiárido e que sirvam à produção de biomassa forrageira, como é o caso do capim-búfel, sorgo, o guandu e o milheto. Além da capacidade de retenção de umidade aumentada, o carvão ele disponibiliza nutrientes de forma lenta e duradoura para o solo, em comparação à adição de esterco. Então, aqui no quadro, a gente vê a caracterização desse material, a gente vê a riqueza dele em teores de fósforo, em matéria orgânica e uma alta capacidade de troca catiônica. Mas, ainda assim, como fazer para identificar uma área em degradação? Como falado anteriormente no estudo do nitrogênio, que avaliou os sistemas de produção, a gente tem que observar atributos químicos e microbianos do solo em áreas em processo de desertificação no semiárido. Então, a estimativa da degradação do solo deve considerar a integração complexa dos fatores químicos, físicos e biológicos, funcionalmente dinâmicos, e ainda objetiva a caracterizar o estado atual do solo, prever os caminhos da transformação e propor procedimentos adequados para a recuperação, bem como monitorar e avaliar os impactos antropogênicos, ou seja, os impactos de utilização dessa área em processo de desertificação e ou degradação. Então, as ferramentas para indicar esses estágios de degradação, eles vêm a fim de viabilizar um manejo adequado e a recuperação dessas áreas. Existe uma variabilidade de atributos químicos e microbianos de solos, e nós nos concentramos naqueles mais viáveis e mais fáceis de identificação. Nesse exemplo, nós vemos um gráfico de atividade respiratória específica ou microbiana ao longo do perfil de um argissolo em áreas com diferentes usos do sistema de produção de caprinos de corte em região semiárida, especificamente no sertão pernambucano. É comparado, então,
uma caatinga referência com um sistema de produção silvopastoril. No outro lado, nós vemos aqui a parte direita, o gráfico direito, nós vemos uma comparação de um monocultivo, uma pastagem de capim-búfalo, uma gramínea resistente à seca, mas que é um monocultivo. Faz cobertura de solo, mas é exatamente isso que estamos querendo comparar. Estamos querendo comparar o sistema silvopastoril com uma pastagem cultivada e a referência, que é uma pastagem nativa, caatinga. O que a gente observa? Que as amostras oriundas da área do sistema silvopastoril, ou seja, a caatinga utilizada, que se caracterizam pelo seu uso para o pastejo animal, apresentou teores de carbono associado à biomassa microbiana do solo muito similares. Então, vocês veem aqui as linhas muito próximas de uma pastagem nativa, com animais sendo utilizada pelos animais, em relação a um monocultivo de uma gramínea cultivada na região semiárida. Então, é isso que queremos chamar a atenção. Sem esses indicadores de solo, não conseguiríamos perceber qual a recomendação exata do sistema que nós podemos preconizar em determinada região semiárida, assim como a especificidade do problema e o objetivo. Nesse caso, o nosso objetivo é a produção animal e a própria conservação do bioma caatinga. Então, mais uma vez, vocês podem observar que o sistema de uso de solo, como o silvopastoril, causa baixo impacto sobre esse indicador. Hoje falamos sobre sistemas de LPF preconizados para regiões semiáridas, levando em consideração o tipo de solo, a tipologia climática dessa região, o tipo de vegetação dessa região, a atividade econômica agrícola. A pecuária se insere nesse patamar de grande responsável pela atividade econômica agrícola. E dentro disso, avaliamos as recomendações de sistemas de integração lavoura-pecuária que se adequem a esse bioma e a essa região com essas adversidades, tanto climáticas como de solos. Muito obrigada.